pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo o movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o seu servo, fala, manda a palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E diz aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podem sentar. A igreja hoje celebra a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. São João de Latrão é uma das catedrais de Roma, construída durante a Idade Média. A Basílica de São Pedro, onde tem o Vaticano, é considerada, chamada Catedral de Roma, porque ali mora o bispo de Roma, que é o Papa Francisco. São João de Latrão é chamada Catedral do Mundo. Catedral de Roma, São Pedro, Catedral do Mundo, São João de Latrão. E para nós entendermos bem o Evangelho de hoje, nós temos que pensar alguns pontos. Do lado de fora do templo de Jerusalém, que é chamado também o templo do rei Salomão, ficavam todos os vendedores de animais, tais como bois, ovelhas, pombas, cambistas. Cambista porque cada comunidade tinha um dinheiro diferente da outra. Então, para celebrar a Páscoa, os judeus saíam de todos os lugares e subiam para Jerusalém, porque Jerusalém fica em cima de uma coluna, de uma colina. E o pessoal chegava ali com sede, com fome. Até então, era a estrutura normal do templo de Jerusalém, o templo do rei Salomão. Como nós temos hoje as grandes basílicas do mundo, por exemplo,
Aparecida, em São Paulo, onde temos ao redor dela muitas lojas, muitas tendas. Mas o ponto não é que não se podia vender nada do lado de fora do templo de Jerusalém. O ponto não é que não se pode vender nada do lado de fora de nossas igrejas. Este não é o ponto. A grande reflexão do Evangelho de hoje, e por isso Jesus fez o chicote de cordas, expulsou os vendedores do templo, é que estava acontecendo o seguinte: o lado de fora do templo estava dominando o interior do templo. Entendem? A vida que as pessoas levavam do lado de fora dominava dentro do templo de Jerusalém. E tem que ser o contrário, não é? A vida que nós levamos dentro da igreja tem que dominar o lado de fora. Tem que dominar o lado de fora. O que nós vivemos na igreja, dentro da igreja, diante de um altar, diante do Santíssimo Sacramento, é que tem dominado o lado de fora do mundo. Isso não estava acontecendo na época de Jesus. Então, o exterior do templo, a praça onde se vendia de tudo, estava mudando o coração das pessoas que frequentavam o interior do templo de Jerusalém. É o mundo exterior e o mundo interior. Estava tendo mais valor. Estava tendo mais valor o que se fazia lá fora. Então Jesus, com uma forma de expulsar isto das pessoas, ele expulsou os vendedores do templo. Entende, gente? O que tem que acontecer? O que se vive dentro modificar o que está fora. Estava acontecendo o contrário, como eu disse. O que estava acontecendo fora estava modificando o coração das pessoas que estavam ali para celebrarem a Páscoa. Por isso Jesus disse: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, trocando o que era de Deus para o que não era de Deus. Mas ali tinham animais que eram oferecidos em sacrifício. Os bois, as ovelhas e as pombas eram animais que os judeus compravam, e dentro do templo do rei Salomão, dentro do templo de Jerusalém, eles queimavam os animais de sacrifício. Não era ilícito fazer isso, não era. Era cultural, era religioso. No templo de Jerusalém tinha o altar do sacrifício dos animais vivos. Tinha os altares. Mas tinha o grande altar, onde somente o sacerdote dos sacerdotes entrava. Naquele altar tinha o quê? A Arca da Aliança. Tinha a Torá ali dentro. A lei de Deus. Então, quando nós lemos o Evangelho de hoje, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ter uma postura moralista diante daquilo que se faz na igreja. Ah, porque eu não vou ali, porque ele vende coxinha depois da missa, vende empada depois da missa. Não é esse, não é o ponto, não é o ponto. Não é o ponto, não é esse. Então, a gente tem que ter o cuidado de pensarmos assim, olha, o zelo pela casa de Deus tem que nos consumir. Mas não é o zelo pelas paredes apenas. Não é um zelo pelas velas que são acendidas. Não é um zelo apenas pelo Santíssimo Sacramento. É o zelo pela casa de Deus como um todo. O meu irmão é casa de Deus. A minha irmã é casa de Deus. O meu irmão que sofre, casa de Deus. O meu irmão que peca, a minha irmã que peca.
Eles são casa de Deus. Muitas vezes, nós nos consumimos de zelo por aquilo que é sagrado, mas tratamos o outro mal. Muitas vezes nos consumimos por aquilo que é de Deus, mas a imagem de Deus mais perfeita que existe, que é o rosto do meu irmão, que é o rosto da minha irmã, eles não são respeitados. Não são. Eu creio que a experiência de celebrar o cerco de Jericó tem que fazer com que a gente sinta que depois que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, tudo passou a ser sagrado. Tudo passou a ser sagrado. Existe aquilo que é sagrado, que está aqui. O sagrado dos sagrados. Mas existe também dentro de nós aquela dimensão bonita de imagem de Deus. Hoje é o 5º dia do cerco de Jericó. A 5ª Eucaristia celebrada. O 5º dia de adoração. E o que mudou? A grande pergunta é: o que tem mudado? Somos aquela vela que se consome silenciosamente diante do Santíssimo Sacramento e que se consome porque ilumina? Ou somos pedaços de espiritualidade? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que nós somos de verdade? Essa é a grande preocupação do Papa Francisco. Ter uma igreja consciente da missão dela no mundo. E a grande missão da igreja no mundo de hoje chama-se reerguer-se a cada dia. Quando a igreja se levanta, nós nos levantamos também. Quando nós caímos, a igreja também cai.